Enfim, o que é a Constituição? Existiu uma Constituição de 1871, na unificação, e ela estabelecia uma coisa, uma especificidade. Ela permitia o voto masculino para um parlamento que vai ter pouquíssimas atribuições, a gente já vai ver, mas ela garantia o voto não universal, o voto censitário masculino. O que isso significa? Todos os homens eram divididos em 3 classes de renda, né? Então, se você tinha uma renda X, se você tinha uma renda alta, se você participava do 1/3 mais rico da população, você tinha um peso de voto maior do que a parcela mais empobrecida da população. Então, toda a população masculina alemã era dividida em 3 e o voto dos mais ricos valia mais, era mais valioso do que o voto dos mais pobres. Pois bem, mesmo assim, mesmo com o voto censitário masculino, só censitário masculino, o Partido Social Democrata Alemão, o SPD, se tornou majoritário no parlamento. Ele vai ter uma votação bastante expressiva. E vai ser maioria. Infelizmente, o parlamento não apitava quase nada, não tinha real poder de decisão. O executivo era muito mais predominante do que o parlamento, e se dizia à época, né, os analistas da época diziam que, e o próprio Kirchheimer, retomando essa história, faz essa referência, dizia que o parlamento tinha uma única função, que era vetar, ele não podia aprovar, né, vetar orçamentos. Né? Então, se ele quisesse barrar um projeto impedindo ele de ter dinheiro para se realizar, ele conseguia. Pois bem, foi essa competência mínima que o parlamento tinha que gerou uma tensão interna no Partido Social Democrata Alemão. Tanto em 1914 já teve uma cisão interna, porque em 1914, Primeira Guerra Mundial, houve uma divergência entre os membros do Partido Social Democrata Alemão que eram representantes no parlamento sobre a aprovação de um orçamento para a guerra, aprovação de dinheiro, investimentos para o empreendimento belicista. Isso em 1914. Em 1917, isso já fim da guerra, a guerra vai acabar em 1918, 1919. Né? Em 1919 é firmado, assinado o armistício. Mas, enfim, em 1917, já com a Alemanha bastante desgastada, já com muito dinheiro investido, já com muitos homens mortos, enfim, a gente posso até recomendar, tem um livro que chama Nada de Novo no Front, do Otto Maria Remarque, excepcional livro sobre o período da guerra, e é um alemão escrevendo. Enfim, Nada de Novo no Front fica de referência para esse período. Já com uma Alemanha bastante enfraquecida, há um novo pedido do Poder Executivo para que seja aprovado um grande orçamento para o empreendimento belicista para a guerra. Há então uma cisão mais séria dentro do Partido Social Democrata Alemão. Um grupo de deputados se organiza dizendo que não quer aprovar esse orçamento. E eles fazem inclusive uma reunião dizendo, né, para organizar, para dizer as suas razões de por que eles não querem votar, e contrariando uma regra da cúpula do Partido Social Democrata Alemão, eles votam rachados no parlamento. A parte majoritária do Partido Social Democrata Alemão vota a favor de novos créditos para a guerra, e uma menor parte do Partido Social Democrata Alemão vota contra. A parte que vota contra a aprovação de novos créditos é expulsa do SPD, né? É expulsa do partido, e vai formar, em ato contínuo, vai formar o Partido Social Democrata Independente, ou Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands, né? que é o Partido Social Democrata Independente, que vai ter uma atuação política. Ele vai ser importante lá em 1918 e 19, por isso que ele é mencionado nesse momento da decisão. Além dessa cisão, obviamente, havia discordâncias de fundo, né? Além dos créditos para a guerra, sobre qual era o Estado almejável, que Estado se pretendia construir. É importante lembrar que que a Primeira Guerra Mundial deixou, enfim, a população alemã bastante empobrecida, e tem inclusive um dito que diz que o inverno de 1916 para 1917 foi o inverno das rutabagas, que é uma raiz que parece um nabo, é uma raiz que era usada para alimentar gado,
e é uma raiz que foi usada para todo tipo de comida. Era usada para fazer bolo, fazer farinha, fazer café, tem uma brincadeira que eles faziam café com essa raiz. Enfim, eles só tinham, na verdade é conhecido pelo inverno das rutabagas porque de fato eles não tinham mais quase nada para comer, né? E era uma situação de penúria. Isso se soma em 1916, inverno de 1916, início de 1917, em 17 com notícias da Revolução Russa, né? Que enfim, vai ser um pouco mais em outubro de 17, mas enfim, isso vai compondo um cenário político que vai preparar a Revolução de 1918. Em 1917 já começam a haver greves gerais, greves grandes, estima-se que até participaram delas até 1 milhão de manifestantes, de grevistas. São greves gerais bastante grandes, em várias cidades da Alemanha. E além das reivindicações por carvão era aquecimento das casas, alimentação, emprego, além dessas reivindicações por melhores condições de vida, havia também reivindicações políticas, pelo voto universal e pela paz sem anexações. Então, isso compõe um pouco o cenário do que estava acontecendo. É bom dizer que a paz sem anexações tem um acordo que é feito com a Rússia, de que não vai... A Revolução Russa ela serve também porque logo depois da Revolução Russa o governo bolchevique passa a negociar a paz, né? Eles querem sair da guerra, porque eles estão com outra questão interna no país, e há um acordo com a Alemanha, e a Alemanha rompe o acordo e avança novamente sobre um território e pede num novo acordo uma parte do território russo. Então, a Rússia ela era pano de fundo não apenas por causa da Revolução Russa que estava acontecendo lá, mas também porque a Revolução Russa mexe na geopolítica dos acordos da Primeira Guerra, ou dos conflitos da Primeira Guerra. Enfim, já em 1918, meados de 1918, os Estados Unidos, a Alemanha já sendo derrotada em diversas batalhas da Primeira Guerra, os Estados Unidos impõem como condição para o armistício, ou seja, para a interrupção, para um tratado de paz entre eles e a Alemanha, impõe como condição a voto universal, eleições diretas, inclusive para o executivo. A monarquia, então, o Kaiser, né, o Kaiser ele começa a ser visto como empecilho para a paz. E como eu já disse, a paz já era um objeto de reivindicações de greves, enfim, já era um desejo popular que aquela guerra acabasse, aquela guerra que deixou empobrecida toda a população alemã e todo o território alemão. Com isso, com essa imposição dos Estados Unidos, um acordo mal sucedido em relação à Rússia, inúmeras derrotas seguidas, as bases da monarquia foram se enfraquecendo, já em 1918. Em 28 de outubro de 18, e daí agora eu vou começar a falar as datas dia a dia, porque esse é um dos momentos da história em que a história começa a acelerar, né? Tem alguns momentos da história em que a história fica acelerada, de repente em poucos dias acontecem muitas coisas, e 28 de outubro de 1918 na Alemanha é um desses períodos, marca o início desse período. O que acontece em 28 de outubro de 1918? A Marinha se recusa a lançar, uma parte da Marinha, mais especificamente no porto de Kiel, se recusa a lançar os navios para o mar. Ela se recusa a lançar os navios para o mar porque tem uma grande chance de ser derrotada estrondosamente pela Marinha inglesa. Então, era para entrar em choque com a Marinha Inglesa evidentemente mais forte, os marinheiros se recusam a lançar seus navios para o mar e, em seguida, são presos por desacato à hierarquia militar. Isso em 1918, em 28 de outubro de 1918.